Começando novamente, Romanos capítulo 8. Estamos falando sobre ofensa. E novamente quero fazer um resumo do que ministramos até agora. Temos aprendido que a ofensa é a isca do diabo para prender os cristãos, para destruir os cristãos. E nós iniciamos lá em Lucas capítulo 17, verso 5, quando os discípulos perguntaram para Jesus, quando os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé deles. Senhor, aumenta a nossa fé. E o interessante é que eles não falaram assim, aumente a nossa fé por causa dos milagres que eles viram, por causa dos mortos que ressuscitaram, por causa dos pães que se multiplicaram, por causa das tempestades que se acalmaram. Eles falaram, aumente a nossa fé por causa daquilo que Jesus falou nos dois versículos anteriores, o 3 e o 4, quando Jesus fala para perdoar o irmão até 7 vezes num único dia. Então nós vimos que a ofensa é uma cilada do cão, e nós vimos que a ofensa ela é progressiva, começa a ofensa, vai para a traição, e da traição vai para o ódio, e vimos que o irmão ofendido é o candidato em potencial para traidor. E vimos então que a traição não é só como aquilo que fez Judas, mas que existem níveis de traição. E para cada nível de traição tem uma dificuldade, uma situação que acontece, e trouxemos isso para os dias de hoje. Falamos de muros e fortalezas na mente, e pensamentos que nos prendem, e padrões desses pensamentos, e fizemos uma analogia daquilo que falamos sobre honra, acerca de padrões de comportamento. Agora estamos falando de padrões de pensamentos, e padrões de pensamentos que geram ofensa e que prendem pessoas. E nós vimos também de níveis de expectativas, de como pessoas geram níveis de expectativa sobre outras pessoas. Então o nível de expectativa para um amigo está aqui, para o irmão da igreja está aqui, para o cônjuge está aqui, e o nível de expectativa para o pastor, tadinho dele, está lá em cima, né? Então são níveis de expectativas que quando essas expectativas não são atendidas, gera ofensa nas pessoas e, enfim, nós explicamos sobre isso. Explicamos também, ainda na primeira reunião, a diferença do mar da Galileia e o mar morto e como isso se aplica em nossas vidas nos dias de hoje. E vimos que Jesus chamou os profetas de lobos disfarçados de ovelhas. E ensinamos sobre isso. E vimos que ovelhas machucadas, elas são lobos a serviço do cão, para tirar outras ovelhas do meio do rebanho. E falamos sobre isso, e falamos do aumento da iniquidade e do amor se esfriando no meio da igreja nesses dias. Na segunda reunião, nós falamos que existem 2 tipos de pessoas ofendidas. Resumindo em poucos minutos, que nós falamos de 1h10, 1h15. Na segunda reunião, falamos que existem 2 grupos de pessoas ofendidas. Aqueles que foram maltratados e aqueles que pensam que foram maltratados. E aqueles que pensam que foram maltratados, eles pensam por causa de uma informação errada, por causa de uma informação imprecisa, e isto tem origem na fofoca. A fofoca leva as pessoas a isso. E nós vimos aqui os versículos que mostram como Deus abomina a fofoca e o fofoqueiro. E o segundo grupo, apesar de ter informações corretas, essas informações corretas são discernidas de forma errônea. Então nós explicamos isso e vimos que a única forma de discernirmos corretamente é quando nós discernimos dentro do amor de Deus, e nós explicamos muito bem isso e aprendemos então sobre isso. Então começamos a falar sobre o primeiro grupo de pessoas que se sentem maltratadas, que foram realmente maltratadas. E fizemos uma pergunta. Se um irmão, ou se alguém, ou um parente, um pastor, te maltratou, a pergunta é, se é uma pessoa te maltratou, você tem o direito de ficar ofendido? E para responder essa pergunta, nós dissecamos aqui a vida de José, e vimos tudo o que José passou, e como ele não ficou ofendido, e o que aconteceu na vida de José. Deus cumpriu uma promessa e ele foi governador. Enfim, nós vimos que aqueles que querem caminhar em Deus, crescer em Deus, eles não têm mais o direito de ficar ofendido com ninguém. E na terceira reunião, iniciamos em Lucas 17:1, quando Jesus disse que é impossível que venham as ofensas, mas ai daquele por quem elas vêm. Então nós vimos que a ofensa vai determinar o nosso futuro.
Se uma pessoa vem para nos ofender, ou uma atitude para nos ofender, isso vai determinar o nosso futuro. Por quê? Ou ficaremos mais fortes, ou ficaremos mais amargos. Ou cresceremos para a glória de Deus, ou ficaremos presos na garra do cão. A ofensa, quando vier, ela vai determinar o nosso futuro. A nossa resposta vai determinar o nosso futuro. Ou seja, nós nunca mais seremos o mesmo quando nos depararmos com a ofensa. E a resposta que nós darmos é a resposta que vai determinar o nosso futuro. Ou vamos ficar mais fortes, ou vamos ficar presos. Ou vamos ficar mais amargos, ou vamos crescer para a glória de Deus. E nós vimos então que os pastores e os líderes, por ter mais expectativa sobre a vida deles, eles estão mais propensos a ofender. Não porque eles querem, mas por causa da expectativa das pessoas sobre a vida deles. Então nós vimos a vida de Davi, e como seu líder o ofendeu. Então nós dissecamos a vida de Davi, e vimos etapas da vida de Davi aqui. E como Saul o perseguiu e o ofendeu, e tentou ofender, mas Davi não recebeu essa ofensa, e como Deus também cumpriu todo o propósito na vida de Davi, e até hoje ele é conhecido no nosso meio como um homem segundo o coração de Deus. Na quarta reunião continuamos falando sobre ofender líderes, ou melhor dizendo, ofensas ou eventuais ofensas causadas por líderes, e começamos então em Romanos 12, a partir do verso 17, sobre não pagar o mal com o mal. E fomos falando sobre Romanos 12 até o capítulo 13, onde fala de autoridade. Nós vimos então que Paulo, ele não fala num capítulo uma coisa e em outro capítulo outra. Na verdade, ele continua o mesmo assunto. E vimos em Mateus capítulo 5, que devemos amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E falamos também sobre ser plantados, e como as raízes das árvores, elas crescem em momentos difíceis. E trazemos isso para a nossa vida, nós explicamos muito bem aqui sobre maturidade espiritual. E como isso se aplica também na parábola do semeador que Jesus deixou para nós. Por fim, nós falamos sobre a oferta de Abel e Caim. E vimos como Caim mordeu a isca do diabo e recebeu a ofensa. E como houve a progressão da ofensa na vida de Caim, até o ponto de chegar o ódio e ele matar o seu irmão Abel. E mais uma vez, então, vimos a progressão. Ofensa, traição e ódio. Até que chegou o homicídio. E essa progressão teve uma consequência terrível. E vimos como que isso acontece nos dias de hoje e se aplica aos dias de hoje. Hoje, a quinta reunião de 12 que serão. Romanos 8, verso 14. Eu vou ler em duas traduções. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Outra tradução. Pois tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Oremos, querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos diante de Ti essa noite e nos aquietamos agora em torno da Sua presença, da Sua palavra. Queremos aprender contigo, ensina-nos. Por causa da fome, sacia-nos, por causa da nossa sede. Nós queremos te adorar, Pai, e te dar graças, por tudo que o Senhor fez por nós. A Ti, querido Jesus, a honra, a glória e o louvor, a nossa eterna gratidão, porque o Senhor se entregou naquela cruz por nós. Nós te amamos, Jesus. Sê Tu entronizado neste lugar, e que tudo aqui converta para a Sua glória. Que tudo aqui converta para que possamos ser transformados para a Sua glória. Jesus, ser Tu adorado aqui. Nós te amamos. Nós te amamos. E Espírito Santo, uma vez mais, capacita-me a ministrar. Capacita-nos a entender. Capacita-nos a viver para a glória do nosso Mestre Jesus. Tu és o Mestre, Tu és o Mestre. Capacita-nos, Espírito Santo. Abre os olhos do nosso entendimento. Ajuda-nos a compreender, a viver à altura dessa palavra. Senhor, vem neste lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Não há sabedoria em mim para falar dessa palavra. Só de mim. A sabedoria está em Ti. Manifesta essa sabedoria aqui.
manifesta para a glória do Rei. E nós tomamos a autoridade aqui, diabo. Eu percebi uma atividade maligna aqui. Por isso eu te dou uma ordem, diabo. Pega tudo que é seu e sai deste lugar. Eu não vou gritar com você não, vou só te dar uma ordem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia daqui agora. Todo espírito maligno, que quer prender mente, que quer trazer distração, saia deste lugar agora. Senhor, manifesta o teu fogo aqui, começa a queimar o que não é do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, dê ordem aos teus anjos guerreiros aqui, e começa a varrer para fora deste lugar, todo espírito contrário teu. Porque aqui nós queremos ser ministrados pela tua palavra, pelo teu espírito, para a glória do teu nome, Jesus. Por isso, no teu nome, Jesus, diabo, pega tudo que é seu e sai daqui. Muda a atmosfera aqui, Senhor. Muda a atmosfera aqui. Estamos num ambiente que está tendo uma reforma natural. Mas ainda é um lugar consagrado a Ti, para a Tua manifestação espiritual. Por isso, Senhor, sinta-se livre em nosso meio. Em nome de Jesus. E todos dizem... Pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Em outras palavras, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, diante disso, eu pergunto para você, não precisa responder em voz alta, responda só para você. Todos na igreja do Senhor Jesus na terra, não estou falando só da Batista, mas em volta da terra, todos na igreja, são guiados pelo Espírito de Deus? Eu respondo, não. Muitos são guiados por suas emoções, por seus sentimentos, por suas ofensas, por suas mágoas, por seus melindres. São guiados por aquilo que eles acham que é certo, correto, pelo seu modo de vida, pela sua forma de pensar, pela sua forma de agir. Muitos são guiados por aquilo que ele acha, por aquilo que ele pensa que é correto, por aquilo que ele acha que estudou, pensa que estudou, enfim. Muitos são guiados até por, como eu disse, mágoas e ofensas. Mas a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Para entender esse versículo corretamente, eu preciso entender que existem duas palavras no grego traduzido para filhos no Novo Testamento. O Novo Testamento em grego. Então existem duas palavras do grego que são traduzidas para filhos. E quando eu entendo essas palavras, eu começo a entender o que Jesus está dizendo aqui. São duas palavras importantes. A primeira palavra grega é teknon. T-E-K-O-N. Teknon. Repita comigo, teknon. Mais uma vez. Mais forte. Essa palavra é encontrada em Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui é teknon. Teknon descreve alguém que é filho por questão de nascimento. Vamos dizer assim. Teknon descreve alguém que é filho por mero nascimento. Por exemplo, eu e a Marisa temos 2 filhos, Mateus e Gabriela. E quando eu for usar a palavra filhos para eles, eu posso usar a palavra teknon, porque eles nasceram na nossa família, eles vieram do ventre da Marisa. Oi? Filhos naturais. Exatamente isso. Teknon, questão de nascimento. A palavra teknon está também em João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra filhos aqui é teknon. Por quê? Questão de nascimento. Em Cristo Jesus, nós nascemos de novo e nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nascemos agora de novo e somos filhos de Deus. A segunda palavra traduzida do grego no Novo Testamento para filhos é huios. H-U-I-O-S. Huios. Huios. Com som de R, talvez. Eu não sei como que soletra. Mas H-U-I-O-S. Huios. Descreve alguém que pode ser identificado como filho
Porque ele demonstra o caráter do pai. Enquanto o técnico é de nascimento, Ruios demonstra o caráter do pai, os valores do pai. Então, aquele filho que age como pai, que demonstra as características do pai, que tem reações e ações como o pai, que parecem com o pai em suas atitudes, em sua conduta, esse é Ruios. E o interessante é que o pai, ele tem muitas responsabilidades. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quantos de vocês têm responsabilidades? Isso significa que o pai anseia em ver no filho esta maturidade, porque esta maturidade vai levá-los à responsabilidade. Então, para nós não gastarmos muito tempo aqui e sermos objetivos, porque não é esse o tópico da mensagem, eu vou de uma forma bem simples, objetiva, dizer que técnico são os filhos bebês, imaturos, enquanto Ruios são os filhos maduros que cresceram e que passam a ter então a característica do pai. Então, quando Paulo está falando que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, a palavra utilizada aqui é Ruios, e Paulo está falando que os filhos maduros demonstram o caráter de Deus. Os filhos que cresceram têm o caráter de pai, têm o caráter do pai, por isso que são guiados pelo Espírito dele. Ou seja, podemos dizer que um filho de Deus é maduro, porque eles não são guiados pelas suas emoções, porque eles não são guiados pelos seus sentimentos, porque eles não são guiados pelas ofensas que eles recebem no seu coração, por causa da mágoa, por causa do mimimi, por causa da fofoca, por causa daqueles falatórios pelas costas, por trás, quando as pessoas não estão presentes. Eles não são guiados a isso, por isso que eles são ruins. Ou seja, eles são guiados pelo Espírito de Deus, eles têm o caráter do Pai Celestial, por isso que podem ser guiados pelo Espírito de Deus. Melhor dizendo, por isso que são guiados pelo Espírito de Deus. E nós vimos isso muito claramente no Sermão do Monte, quando Jesus diz, Mateus 5, 44, 45, diz assim: mas eu digo a vocês, ame os seus inimigos. Só os ruins podem amar os inimigos. O técnico nunca. Por isso eu digo a vocês, ame os seus inimigos, abençoe aqueles que te amaldiçoam, faça o bem para aqueles que te odeiam. Sabe o que está falando? Procura aquelas pessoas que não gostam de você e faça o melhor que você puder pela vida delas. E ore por aqueles que maldosamente usam vocês e lhe perseguem. Assim, vocês se tornarão filhos do Pai Celeste. Aleluia. Não nos tornamos filhos de Deus pelas nossas obras, e sim pela graça que nós somos salvos. Então nós entendemos essas duas, se nós entendermos essas duas palavras gregas, nós entenderemos o que Jesus estava dizendo. Ele dizia, quando você começar a viver assim, quando você começar a viver nesse nível de vida, você se tornará igual o seu pai, você terá o caráter do seu pai, você terá a integridade do seu pai, você terá os valores do seu pai. Você vai se tornar um filho maduro, guiado pelo Espírito de Deus, que demonstra o caráter do seu pai. Assim que o seu pai é, assim você é. Assim que você chegar no seu lugar, eu, Jesus, dizendo, chego junto, o Pai chega junto, o Espírito Santo chega junto. Por quê? Porque você é guiado pela Trindade, você é guiado pelo Espírito de Deus. E o seu pai, ele faz brilhar o sol sobre justos e ímpios. E ele alimenta justos e ímpios. Isso é impressionante. Os ruins fazem assim. Vamos pular essa parte. Não vou entrar por aqui. Apesar que amanhã é feriado, né? Algo me fez crescer espiritualmente, ainda que eu quero crescer mais. Ainda que eu não cheguei à estatura do varão perfeito. Está longe, mas já cresci um pouco. Já cresci espiritualmente. E sabe o que me levou a crescer espiritualmente? Por favor, eu peço a ti que lute contra o sono, lute contra a pressão na mente, porque o diabo não quer que você entenda a mensagem de hoje. Se você tiver com sono, precisar de água, levante a mão. Os irmãos que estão lá atrás vão pegar a água e levar até você. Só levante a mão e ele leva a água até você. Mas não levante. Preste atenção, lute contra a alma agora. Porque nós vamos entrar no lugar espiritual. Algo me fez crescer.
E nós falamos aqui tanto sobre 4 leis espirituais, né? Meditação na palavra, oração em línguas, jejum, adoração. Talvez você fale assim, ele vai falar sobre isso. Não. Isso me ajudou muito e tem me ajudado até os dias de hoje. Mas você sabe o que me fez crescer? Foi enfrentar as situações difíceis. Foi enfrentar as lutas. Foi enfrentar as adversidades. Foi não recuar diante de situações adversas. Foi não retroceder diante de situações difíceis. Foi não retroceder no meu chamado porque falaram mal de mim, ou porque se levantaram contra mim. Aí que eu ia para cima mesmo, falando assim, Deus vai cumprir na minha vida o que Ele prometeu. Foi enfrentar situações difíceis. Uma das formas dos nossos filhos crescerem é enfrentando situações difíceis. Mas nós, como pais, muitas vezes, nós vemos que os nossos filhos estão passando uma situação difícil, nós queremos ir lá resolver para ele. Mas se nós formos pais sábios, nós vamos apenas instruir os nossos filhos e deixar eles vencer as lutas deles. Porque é isso que vai levar eles ao crescimento. Em Hebreus 5:8 diz que embora Jesus fosse filho, ele aprendeu obediência porque sofreu. Repita comigo, Jesus sofreu. Como que o autor de Hebreus fala isso? Ele aprendeu obediência porque sofreu. Então Jesus não trouxe obediência à terra. Ele aprendeu obediência na terra. Se ele aprendeu obediência, nós temos que aprender também. E muitas vezes aprendemos obediência debaixo de sofrimento. E como ele aprendeu? Porque sofreu. Pelas lutas que passou. E o livro de 1 Pedro ensina isso para nós. Todo 1 Pedro ensina o cristão a lidar com sofrimento. Ensina o cristão a lidar com tratamento injusto. Ensina o cristão a lidar com situações adversas. Todo 1 Pedro ensina-nos a lidar com situações que aparentemente saíram do nosso controle. Quantos aqui já teve tratamento injusto? Já recebeu um tratamento injusto? Eu já. Recebo até hoje. Quantos aqui já foram injustiçados? Vamos colocar assim. Ai, ai. Eis o que acontece. Quando você recebe um tratamento injusto, você tem a chance de ou receber a ofensa e ser preso pelo diabo, ou deixar Deus te defender. Pedro faz a seguinte declaração. Quem quiser ler, abra comigo. 1 Pedro 2, 20, parte A. 1 Pedro 2, verso 20, parte A. Vou ler em 3 traduções. Primeira, Almeida Revista Atualizada. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado, por isto, o suportais com paciência. King James Atualizada. Porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticados o mal? Uma outra tradução que eu não marquei qual é aqui, eu não me lembro se é amplificado. Que crédito há quando você apanha sendo culpado e aceita pacientemente? Em outras palavras, para sermos objetivos aqui também, porque senão precisaríamos de 1 hora só por esse versículo. Quando você faz o que é errado, quando você faz aquilo que não é certo, e uma autoridade, lembra que nós estamos falando de ferir-se com líderes, autoridades, e nós começamos a falar que aquele falava desde a semana passada sobre autoridade e ofensa. E quando você faz o que é errado e uma autoridade te disciplina por isso, não haja como se você estivesse sendo perseguido. Em outras palavras, quando você faz algo errado e uma autoridade, seja ela qual for, civil, social, familiar ou eclesiástica, te corrige ou te disciplina por isso, não haja como se você estivesse sendo perseguido, porque você só está tendo o que mereceu. Entende isso? Você recebe uma carta do Detran em casa. Não culpe o diabo. O diabo não tem nada com isso. Foi você que excedeu a velocidade.
Na igreja, é muito comum o pastor ter que disciplinar algumas pessoas. É muito comum na disciplina ter que tratar dessa pessoa. E muitas vezes, essas pessoas se isolam, se afastam. E só porque teve que ser tratada. Então, o pastor, ele não vai expor essa pessoa. O pastor não sai de casa em casa falando o que a pessoa fez. O pastor não vai expor ninguém. Nós não expomos ninguém aqui. Então, muitas pessoas se aproveitam disso e fazem o quê? Pelas costas. Traição, a ofensa leva à traição. Começa a jogar as pessoas contra o pastor, como se estivesse sendo perseguido por ele. E como acontece isso? Então as pessoas, como que você tirou fulano da escolinha? Eu não vou falar por que eu tirei da escolinha, porque eu não vou expor a pessoa. Então o pastor fica como? Culpado, porque a pessoa coloca pelas costas, como se o pastor estivesse perseguindo ela. Então o pastor sofre o dano para não expor a pessoa. Só que eu nunca vi uma pessoa fazer isso e ser bem sucedido. Então, quando você estiver sendo disciplinado por algum motivo, não haja como se você estivesse sendo perseguido. É isto que Pedro está falando. Existem dois tipos de perseguição: a perseguição por causa do erro e a perseguição por causa da justiça. A perseguição por causa do erro é quando nós fazemos algo errado, quando nós pecamos, quando nós saímos da linha, quando nós ferimos preceitos, quando nós não guardamos a palavra. Então é uma perseguição que vem por causa do erro. Deus coloca uma autoridade sobre nós e usa essa autoridade para corrigir, para disciplinar ou para treinar. Só que é a coisa mais fácil que tem sair dessa perseguição. É a coisa mais simples que tem sair dessa perseguição. É só adquirir sabedoria, arrepender do seu erro e voltar a caminhar com mudança de comportamento. Simples assim. Às vezes não dura nem uma hora. Às vezes dura anos. Tudo depende de adquirir sabedoria. A perseguição por causa da justiça é diferente. É quando nós fazemos aquilo que é certo e recebemos tratamento injusto por causa disso. E quando isso acontece, a Bíblia fala para nós fazermos uma festa. Porque nosso galardão será grande no céu. Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, se estão te perseguindo por causa da justiça, se estão te perseguindo por causa da sua obediência, se estão te perseguindo porque você decidiu viver a palavra e confessar a Cristo e viver para a glória de Cristo, então deixam te perseguir, façam uma festa, alega, vamos soltar foguete. Nós vamos fazer mais festa do que a torcida do Boca ontem. Isso é só para te treinar, meu irmão. Tá certo. Isso é prova, isso é treinamento para você. Então Pedro continua dizendo no verso 21, para isto vocês foram chamados. Para isto vocês foram chamados. Pastor, qual é o meu chamado? Pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Pastor, eu não sei para que eu fui chamado. Aqui tem uma boa resposta. 1 Pedro 2, 21. Pois para isto fosse chamados, porque Cristo também sofreu por vós, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos.
Eu aceitei Jesus, agora nada mais me acontece. Esse evangelho está errado. Eu entreguei a minha vida para Cristo, agora nada pode me deter. Concordo, nada pode te deter, mas vai ter aflição, vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter sofrimento. E é nesse sofrimento, nessa luta, nessa perseguição, a qual você foi chamado, é aqui que você vai ter um crescimento. É aqui que você vai resistir e vencer, porque você é mais do que vencedor. É aqui que você vai ter um crescimento. A tradução amplificada diz assim: pois para isto vocês foram chamados, ou seja, é inseparável da vocação. Pois Cristo também sofreu por vocês, deixando um exemplo pessoal, para que vocês sigam os seus passos. Qual foi o exemplo pessoal de Cristo? O versículo 22, 23 diz que não cometeu pecado nem dolo algum. Que não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, quando ele foi ultrajado, ou seja, insultado. Não revidava quando maltratado, não fazia ameaças. O que ele fazia então? Aqui está a chave. Mas ele se entregava àquele que julga retamente. Uau! Eu estou falando para filhos ruins. Eu não estou falando para técnico. Sim, ruins. Pedro está falando de quando Jesus estava na corte de Pilatos. Os líderes da época se levantaram contra Jesus com acusações violentas, com acusações maldosas, com acusações terríveis contra a vida dele. Mas ele não respondeu nem uma palavra. Ele não se defendeu em momento algum, porque ele deixou o julgamento para o Pai. E ele sabia que o Pai ia julgar retamente o seu caso. Às vezes ouvimos pessoas falarem que falaram de nós. Nós nem sabemos se é verdade, nós já nos magoamos, nos ferimos, já queremos nos defender. Como diz, queremos rodar, como é que é? Rodar a baiana, chutar o pau da barraca. Não é isso? E quanto mais queremos nos defender, quanto mais queremos nos justificar, mais entra a ofensa, mais entra a mágoa dentro do nosso coração. Quando queremos nos defender, nós abrimos mão do nosso direito de defesa espiritual, o Pai nos defendendo. Nós não precisamos falar nada para ninguém, queridos, a não ser a alguém que Deus colocou sobre nós em autoridade. Tirando aquele que está sobre nós em autoridade, não devemos falar nada para ninguém. Não precisamos falar nada para ninguém. O problema é que as pessoas falam para todo mundo, menos para quem está sobre ele em autoridade. Então, a mágoa entra, o rancor entra, a ofensa entra, e as pessoas ficam amarradas pelo diabo. Nunca conseguem romper e entrar naquilo que Deus tem para a vida delas. Aos filhos ruios, tudo bem ter aqui? Então é como se Deus nos dissesse assim: filho, enquanto você estiver se defendendo, eu nada posso fazer por você. Filho, enquanto você não parar de se defender, enquanto você não parar de falar que você tem razão, eu não posso fazer nada por você. Mas a hora que você parar de se defender, se realmente você tiver razão, pode deixar que eu vou te justificar. Foi isso que Jesus fez, porque sabia que o Pai ia justificá-lo e julgar retamente o seu caso. E a atitude de Jesus impactou Pilatos. Então, continuando, Pedro diz, 1 Pedro 3,8: finalmente todos vocês sejam de uma só mente, tendo compaixão uns pelos outros, amando os seus irmãos, sendo misericordiosos e humildes. Pedro está dando a forma para nós não vivermos em ofensa. E no verso 9, Pedro diz assim, presta atenção nisso, porque assim como Paulo falou, Pedro agora fala também: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, digo eu, e nem insulto por insulto. Quando você entra em conflito com alguém, querido, você cria uma condição no seu coração de receber ofensa, de se magoar, de se ofender, de ficar rancoroso. Então continua aqui Pedro: antes, pelo contrário, bem dizendo, ou seja, se você for insultado, bendiga, abençoa, sirva, sabendo que vocês foram chamados para isso. Pastor, qual é o meu chamado? Para bem dizer quando for amaldiçoado.
para servir quando for criticado, para amar quando for odiado, para ajudar quando virarem as suas costas para você. É para isso que você foi chamado. Para ser um filho maduro. Para isso foste chamado. Repita comigo, esse é o meu chamado. Semana passada falamos de amar inimigos, orar por eles, não pagar o mal com o mal, até que o Senhor falou, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, filhos ruios. E Deus nos chamou para isso, por quê? Por que que Deus nos chamou para isso? O fim do versículo responde, por favor, lute, mas mantenha-o no espírito, porque Deus vai falar com você. Para que então que Deus nos chamou para isso? O fim do versículo fala, a fim de que possam herdar uma bênção. Uau! Uau! O problema é que nós usamos a palavra bênção tão mesquinhamente, que nós perdemos a amplitude do significado dessa palavra. Ou seja, da próxima vez que você for tratado injustamente, ou te falarem mal de você pelas costas, ou se levantarem contra você, você pode alegrar, cantar, festejar. Sabe por quê? Porque Deus está preparando para você uma grande bênção. Deus está preparando para você ser abençoado. Repita comigo assim, uau! Diga ao seu irmão, se você agir corretamente, será abençoado. Muitos hoje perdem a bênção. Muitos hoje deixam a bênção passar, porque não agem corretamente. Porque permite mágoa e ofensa no seu coração. Queridos, hoje dentro das igrejas ao redor do mundo, tem muitos irmãos que preferem um coração quebrado, preferem ficar preso pelo diabo, do que ser abençoado por Deus. Quando eu ministrei aqui sobre honra, eu dei um testemunho, que eu vou repetir aqui. Um testemunho que aconteceu nos Estados Unidos. Eu tenho um testemunho parecido, mas para não citar nomes, mesmo porque está sendo transmitido ao vivo, eu não vou falar. Então vou colocar esse outro testemunho que aconteceu nos Estados Unidos. Após um culto em que um pastor foi ministrar numa igreja muito grande, exatamente sobre isso que nós estamos ensinando, ofensa, honra, enfim, esses princípios que a igreja tem perdido. Um membro daquela igreja, no final do culto, procurou este pastor e falou assim: pastor, eu sou o executivo de uma grande empresa de seguros. E eu estava cotado para ser o próximo vice-presidente da empresa, o cargo ficou vago. Então me traíram. E colocaram o outro no meu lugar, só porque ele é branco e eu sou preto e eu tenho prova disso. Foi questão racial, pastor. Foi uma discriminação, eu tenho provas disso. E eu estava decidido amanhã procurar um advogado para entrar com uma ação contra essa empresa. Aí o senhor vem e fala sobre honra. Aí o senhor vem e fala para não se ofender. Aí o senhor vem e fala sobre essas coisas, a qual eu fiquei muito confuso. E eu não sei o que fazer. E o pastor disse para ele assim: você quer agir do seu jeito? Você quer resolver do seu jeito? Ou você quer resolver do jeito de Deus? E ele falou: eu quero resolver do jeito de Deus. Então o pastor disse assim: vamos orar, vamos colocar isso diante de Deus para que Ele julgue sua causa, e assim também você vai evitar de se ofender. Então eles oraram, entregaram a causa nas mãos do Senhor, e na manhã seguinte esse filho Ruios foi até o gabinete, o escritório, a sala, não sei como chama, daquele cara que assumiu o cargo de vice-presidente da empresa. Bateu, pediu licença, entrou e disse: fulano, eu vim aqui para te dar os parabéns e dizer para você, olhando nos olhos dele com toda sinceridade, que você pode contar comigo, porque eu vou ser o melhor empregado desta empresa e eu vou te servir todos os dias do jeito que você precisar. Esses filhos ruins são incríveis. Então, por um tempo nada aconteceu, mas ele trabalhou duro. E ele cumpriu tudo que ele estava falando que ia fazer. Ele serviu, ele trabalhou mais do que todos. E ele fez mais do que todos. E ele se tornou realmente o melhor de todos lá. Deus sempre vai fazer, querido,
Só que ele não vai fazer na hora e no jeito, da forma que nós queremos. Então, depois de alguns meses, que eu não me lembro quantos meses, mas bastante tempo, ele recebeu um telefonema e era um pessoal de uma outra empresa do ramo. Não era o pastor Hamilton, ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá, ele está crescendo. Mas era uma outra empresa do ramo. E falaram para ele assim: estamos impressionados contigo. Como que você trata a sua diretoria? Como que você trata os seus clientes? Como que você age? Nós temos observado você, apesar de sermos de outra empresa, temos observado o seu trabalho. Estamos impactados, impressionados com o seu trabalho e nós queremos te contratar. E ele disse assim: olha, muito obrigado pelo convite, mas não estou interessado. Eu trabalho aqui há muitos anos, eu tenho muitos benefícios e não tenho interesse de mudar de empresa. E eles insistiram, pelo menos um almoço, vamos almoçar junto. E eles insistiram tanto que ele falou: bom, pelo menos o restaurante é bom, vamos lá almoçar. E ele foi almoçar e disseram para ele: estamos interessados na sua contratação. E ele manteve-se firme: não, eu não vou mudar, eu tenho benefícios, eu ganho bem, eu sou um executivo de confiança na empresa, eu não quero mudar. E eles então disseram a ele: faça o seguinte, você é casado, vá para a sua casa, converse com a sua esposa, e depois você marca num papel o tanto que você quer ganhar. E daqui uma semana nós vamos almoçar de novo, e você traz o que você quer ganhar. Então, ele falou: tá bom. Insistiram tanto que ele foi, e ele chegou para a esposa e falou para a esposa, mas até em tom de reclamação: poxa, eu não quero mudar de empresa, eu estou satisfeito onde eu estou, eles estão insistindo, e eu já sei o que eu vou fazer. Eu tive uma ideia estúpida aqui, e eu vou pôr em prática essa ideia. Eu vou colocar num papel 3 vezes mais do que eu ganho. Queridos, ele era um executivo. É um testemunho verídico. Ele era um executivo, ele ganhava muito. E ele falou: vou colocar 3 vezes mais do que eu ganho. É uma ideia estúpida. A hora que eles veem o que eu estou pedindo, eles vão desistir de mim. Então, ele colocou no papel este valor e foi para o outro almoço. E perguntaram se ele tinha falado com a esposa, ele disse que sim. Quando ele ia entregar o papel, eles falaram: não, por favor, antes de você falar o tanto que você quer ganhar, você faça o seguinte: veja o tanto que nós queremos te pagar. E deram um envelope para ele. A hora que ele abriu o envelope, ele ficou em choque. Era 4 vezes mais. E quando viram que ele estava em choque, aumentaram mais, porque pensaram que não era o suficiente. E aumentaram inclusive os benefícios. Porque achavam que não era o bastante o que ele estava pedindo. Então ele falou assim: senhores, eu sou cristão. E eu não tomo nenhuma decisão sem antes orar com a minha esposa. Eu preciso de mais alguns dias para eu ir para minha casa, pegar a minha esposa e orar sobre isso. E ele foi, pegou a esposa e entraram em oração. E Deus respondeu para ele: filho, você entregou isso nas minhas mãos. Você andou em honra, você honrou aquele homem. Você não recebeu ofensa daquele homem. Você entregou na minha mão e deixou na minha mão. Este é o meu julgamento. Esta é a minha promoção. Esta é a minha bênção para você. Aceite. Hoje esse homem é um dos mais respeitados nos Estados Unidos no ramo de seguro. Veja, é isto que Pedro está dizendo. É exatamente isso que Pedro está falando. Precisamos saber que Deus está no controle, Ele nunca perdeu o controle de nada. E se nós agirmos como filhos ruios, maduros, que cresceram, Deus nos abençoará. E Pedro continua falando, 1 Pedro 3,13. E quem vai maltratar você, se você tornar um seguidor do que é bom? Olha que Pedro pergunta: quem é que vai te maltratar? Quem é que vai te ferir? Quem é que vai te ofender? Quem é que vai fazer algo contra você se você seguir o que é bom? Quem é que vai maltratar você? Se você tomar isso para a sua vida e aprender a viver como um filho ruim, maduro. Se você viver assim, o seu coração será inofendível, nunca vai entrar ofensa aí, nunca vai entrar mágoa aí, nunca vai entrar rancor aí. Então, não há nada que possam fazer
para ofender você, para maltratar você. Eu também tenho um testemunho sobre isso. Só que eu também talvez citaria situações que muitos conhecem. E como está indo para o YouTube, eu não vou dizer. Então eu vou dar um outro testemunho do pastor John. No passado teve um homem que inventou algumas coisas contra ele para 2 grandes ministérios nos Estados Unidos. E por causa disso ele perdeu $10.000 em negócios. Se é muito dinheiro hoje, imagina naquela época, que isso faz muitos anos mesmo. Então ele estava no aeroporto aguardando o voo para a Suécia, onde ele ia pregar, quando ele recebeu essa informação. E quando chegou na Suécia, ele estava numa luta interior, lutando contra a ofensa, para que a ofensa e a mágoa não entrassem no seu coração. E ele pensou: Deus, eu fui roubado, esse homem me roubou. Então ele ia orar, porque tem um princípio na Bíblia: quando nós somos roubados, nós podemos reivindicar 7 vezes mais. E ele ia orar. E ele não orou, porque ele disse: se eu orar, eu posso até receber mais, mas eu vou continuar com esse sentimento de que eu fui roubado. Então ele entrou num outro lugar, quando a Bíblia fala de dar 100 vezes mais. Então, ele tomou uma decisão: é melhor eu abençoar esta pessoa com esse dinheiro, é melhor eu liberar para a pessoa esses $10.000, é melhor eu ter o sentimento do que eu dei esse dinheiro do que eu fui roubado. Então ele ligou para o pastor dele, ele ligou para a esposa dele e ambos concordaram. Então ele chegou nos Estados Unidos, pegou a esposa e oraram: Deus, nós abençoamos essa pessoa, nós semeamos na vida dele esse valor, com muita alegria, Senhor. Nós abençoamos do fundo do nosso coração e nunca mais tocaremos nesse assunto, exceto para testemunhar para a sua glória. E uma alegria indizível e cheia de glória tomou conta do coração dele. A ofensa não achou pouso. Filho ruios. 10 dias depois que oraram, um casal do outro estado dos Estados Unidos veio à porta dele, falou: Deus mandou trazer esse cheque para você, $10.000. E a partir daí, o ministério dele cresceu, e vocês sabem o que é o ministério dele hoje. 100 vezes mais é pouco. Como que ter recebido bênçãos do Senhor. Era isso que Jesus dizia: se te pedirem a capa, dê a túnica. Se te pedirem para ir 1 milha, vá 2. É mais ou menos Jesus falando assim: ei, se você estiver na rua, alguém chegar para roubar o seu paletó e falar: dá aí o seu paletó, que mal essa pessoa vai te fazer, que ofensa a pessoa vai te causar, se você está disposto a dar para ele também a sua camisa. Uau! Uau, cara! Que mal isso vai te causar se você está disposto a dar a camisa também. Se você viver assim, ninguém pode te machucar. Se você viver assim, ninguém pode ferir, porque você entrou num lugar de maturidade. Você é um filho ruios, você é guiado pelo Espírito de Deus. Uau! Uau! Quem vai te maltratar? Por isso Paulo diz em Gálatas que o herdeiro, quando é menor, não pode receber a herança, mas quando ele se torna maior, sim, ele desfruta da herança. O filho pequeno que não cresceu, ele é herdeiro, mas nunca desfruta. Mas o filho maduro que cresceu, o ruios, esse desfruta de toda a herança. Querido, não dá mais para ficar preso em coisinhas. Não dá mais de ficar parado, sentado no banco sem servir o Senhor. Cada um tem um chamado. Eu estou dependendo de você, pastor. Você vai depender o resto da vida. É você que tem que dar a resposta, não eu. Eu já dei a minha resposta. É você que tem que dar a resposta. Eu posso até te orientar, eu posso até te encaixar, mas a resposta é sua. Se você estiver esperando eu colocar um tapete vermelho e falar: venha que você vai servir em tal área, esquece, querido, isso nunca vai acontecer aqui. A resposta é você que tem que dar, não sou eu. Eu dei para a minha vida.
Isto é vida no reino de Deus. Isto é viver no reino de Deus. É isso que nos mantém livre da ofensa. E quando nós estamos livres da ofensa, o diabo não pode nos prender. Mas quando nós mordemos a isca da ofensa, da mágoa, somos presos pelo diabo, querido. Como nós temos ensinado essas semanas passadas. Então Pedro continua, não acabou. Me dê mais um tempinho aí. Então Pedro continua, 1 Pedro 4:1. Ora, tendo sofrido Cristo na carne, repita comigo, armai-vos. Mais uma vez. Armai-vos. Armai-vos. Língua difícil, né? Vou ler de novo. Ora, tendo sofrido Cristo na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Meu Deus. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Repita comigo, aquele que sofre na carne deixa o pecado. Uau! Por isso armai-vos também vós do mesmo pensamento. Cristo sofreu por nós. E ele está falando de quê? Ele está falando do tratamento injusto que ele recebeu. Cuspiram nele. Falaram mal dele. Chamaram ele de demônio. Contaram mentira a respeito dele. Perseguiram ele. Pegaram pedra para jogar nele. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Colocaram as costas dele abertas, de tanto açoites que ele levou. Sabe, chacotas, tiraram o sarro dele. E ainda colocaram cravos e prenderam ele numa cruz. E Pedro diz assim, armai-vos do mesmo pensamento. Uau! Só os ruios mesmo. Repita, armai-vos. A maioria dos cristãos não estão armados para enfrentar os sofrimentos, as lutas, as adversidades. A maioria dos cristãos não estão armados para enfrentar as adversidades da vida, as aflições da vida que Jesus disse que teríamos. Por isso que eles se ofendem facilmente. Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições, ou seja, sofrimentos, perseguições, lutas, mas ele disse também, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer porque você está em mim. Pelo fato dos cristãos estarem armados, eles apenas reagem, ao invés de agir. Fala comigo assim, reagir é diferente de agir. Ou seja, por eles não estão preparados, armados, eles entram no estado de nervosismo, de raiva, de inconformismo, às vezes até ódio quando são maltratados. Por isso que eles recebem ofensa, porque ao invés de agir com sabedoria no Senhor, eles reagem no calor das emoções. Quantos entendem o que eu estou falando? Deixa eu tentar dar um exemplo disso. Exemplo de que quem está armado é diferente de quem não está. E de que quem age é diferente de quem reage. Eu viajo de avião, não tanto, mas sempre tenho uma viagem. E eu sempre entro assim, quando eu posso dar uma olhada dentro da cabine ali, aquele monte de botão, e eu fico imaginando essas grandes aeronaves, esses pilotos, que responsabilidade, né? Então eu fiquei sabendo que de tempos em tempos, eles são separados para um treinamento, uma reciclagem. Então colocam ele num período de treinamento, em simuladores, que são máquinas enormes, que ele senta ali, é como se ele estivesse no próprio avião. Cheio de computador, de botão, etc. Então nessas simulações, existem muitas situações de perigo e de acidente. Então eles fazem o quê? Eles começam a agir apropriadamente para cada situação. Ali no simulador, eles começam a treinar a sua emoção e agir para cada situação. O que a companhia está fazendo? O que a companhia aérea está fazendo? Está armando os seus pilotos. Então, numa crise de verdade no avião, as pessoas lá atrás, quando pegam uma turbulência, o que elas fazem? Elas gritam.
Eu já vi pessoas gritar. Eu já peguei turbulência. A minha esposa pegou na minha mão e falou assim: me perdoa, querido, pelos dias que eu não passei a mão nas suas costas, que eu não fiz massaginha no seu pé. Já peguei turbulência. É uma gritaria, por quê? Porque as pessoas estão reagindo precipitadamente no calor da emoção. Mas os pilotos não, eles estão agindo com prudência e sabedoria para sair daquela situação. Eles foram treinados, armados para isso. Quantos entendem o que eu estou falando? É o que Pedro está tentando ensinar. Ou seja, como Cristo sofreu, armai-vos vós também de todo o pensamento. Por quê? Porque aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. O que ele quer dizer com isso? Como que ele deixou o pecado? Porque ele sofreu na carne, por causa disso, ele alcançou a completa maturidade espiritual. Quando nós passamos por momentos adversos, e ficamos firmes no Senhor, nós sofremos na carne, mas crescemos espiritualmente. E quando nós crescemos espiritualmente, o pecado vai perdendo força na nossa vida. Irmãos, isso é tremendo, só para os filhos ruins. Vou tentar explicar melhor. Amanhã é feriado, então vou tentar explicar melhor. O crescimento físico, ele é limitado ao tempo. Por exemplo, eu nunca vi uma criança de 2 anos com 2 metros de altura. Porque o crescimento físico é limitado ao tempo. E o crescimento intelectual é limitado ao tempo? Não. Ele é limitado, ele opera em função do aprendizado. Então, vai aprendendo pouco a pouco. Ele opera em função do aprendizado. Para uns, esse aprendizado pode ser rápido, para outros, esse aprendizado pode ser mais devagar, mas aos poucos ele vai aprendendo, vai tendo esse aprendizado. Mas e o crescimento espiritual? É limitado ao tempo? Não. O crescimento espiritual não é limitado ao tempo. Veja, tem pessoas que nasceram de novo há 20 anos e ainda usam fraldas espirituais. Vivem magoadinhos, melindrinhos, fofocando, falando dos outros, falando pelas costas, sem comprometimento, sem vida no espírito. São que nem bebês espirituais, se magoam por coisas. Tira um pirulito da mão de uma criança, tira um brinquedinho da mão de um bebê. Eles vão chorar, esbravejar. Assim são aqueles que usam fraldas espirituais de 20 anos de idade. Do outro lado, tem pessoas que nasceram 1 ano só de novo. E são gigantes espirituais. Então o crescimento espiritual não está condicionado ao tempo. O crescimento espiritual está condicionado ao aprendizado? Talvez, mas geralmente não. Sabe por quê? Porque os fariseus conheciam a Escritura de trás para frente e não reconheceram o Messias que estava caminhando no meio deles. A letra mata, querido, é o Espírito que vivifica. Então, o crescimento espiritual está em função do quê? Dos sofrimentos, das lutas, das perseguições, das adversidades, dos momentos difíceis que passamos e superamos e perseveramos e prosseguimos em conhecer o Senhor e ficar firme nas promessas do Senhor, dos momentos difíceis que nós colocamos a nossa fé e ação e sabemos nós vamos vencer. Isso vai nos dar músculos espirituais, então nós vamos romper e depois vamos aguardar a nossa ceia, porque virá uma luta maior e nós vamos vencer também. O crescimento espiritual está condicionado aos sofrimentos que nós suportamos e vencemos e passamos. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Uau! Uau! Há um outro fato relevante aqui, é que existem aqueles que não são os filhos ruins e que sofreram, mas ficaram amargos, descontentes, ofendidos, magoados. Por que isso? Porque eles não entenderam o Hebreus 5:8. Embora sendo filho,
aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Veja, Deus diz assim: eu sei, filho, o tanto que você suporta. Em 1 Coríntios 10:13, eu vou ler, mostra que Deus não permite que venha tentação que a gente não possa suportar. Nós não teremos, melhor dizendo, uma prova que nós não poderemos suportar. Então, como que se dá esse aprendizado? Então, como que se dá esse crescimento espiritual? Simples, pela resposta que nós damos no momento de luta, pela resposta que nós damos quando sofremos, ou seja, quando encontramos um tratamento injusto, quando encontramos um tratamento ofensivo, quando encontramos perseguições, quando pessoas se levantam contra nós com fofocas, com mentiras, com acusações falsas, ao invés de reagirmos, ao invés de reclamarmos, de defendermos, de nos justificarmos, de nos ofendermos, de nos magoarmos, ou de pagarmos o mal com o mal, nós damos uma resposta. Como? Obedecemos, decidimos obedecer a palavra e confiamos na justiça de Deus. Ponto final. Ficamos firmes na palavra e confiamos na justiça de Deus. Agindo assim, cresceremos. Agindo assim, cresceremos. É como o levantamento de peso. Nós temos aqui o negão, o halterofilista, né? Forte, menino belo. Eu tinha que pegar alguém, você é o único que eu sei que vai na academia. Então, vemos aqui, a pessoa vai na academia e começa o quê? Pegar peso, levantar peso. E começa devagar, e gradualmente vai aumentando. Então, o braço vai ficando mais forte, o corpo vai ficando mais definido, os músculos vão crescendo. Só que no treinamento ele tem que se exercitar dentro daquilo que ele pode suportar. Se ele suporta levantar 50 quilos de peso, não adianta ele querer levantar 60. Não vai acabar bem isso. Então o aumento é gradual. E dentro daquilo que ele suporta, ele vai fazer. É assim também espiritualmente. Deixa eu tentar explicar. A Bíblia diz que Deus não permitirá nenhuma tentação que nós não podemos suportar. No ano passado, queridos, eu passei uma luta. Eu passei uma dificuldade. Meu Deus. Meu Deus. Que eu saiba, nessa sala ninguém sabe dela. Que eu saiba, pode ser até que alguém saiba. Meu Deus. Um dia, Deus me permitirá testemunhar isso. Só que eu nunca entrei nessa igreja sem um sorriso nos lábios e sem tratar todo mundo com cordialidade, apesar de toda essa luta que foi a pior da minha vida. Mas se isso tivesse acontecido há 10 anos atrás, eu teria me perdido. Por que Deus permitiu agora? Porque Ele sabia que eu ia suportar. Ele não permitiu há 10 anos atrás, porque eu teria me perdido. É como se há 10 anos atrás eu aguentasse 50 quilos e Ele jogasse em cima de mim 100. Eu ia me arrebentar inteirinho. Ele sabia o tanto que eu podia suportar. O pastor John disse que no passado, no início do seu ministério, ele foi caluniado dentro da igreja. E era o que ele podia suportar. Mas alguns anos depois ele foi caluniado pelo mesmo homem em 3 continentes. Em 3 continentes. E Deus sabia que ele podia suportar. Só que isso, se tivesse acontecido há anos atrás, dele ser caluniado no mundo inteiro, ele ia explodir. É como se ele pudesse pegar 50 quilos e Deus falou, estou te jogando 150 em cima. O que eu quero dizer? O escritor de Hebreus diz assim, Hebreus 5:12, por favor, força, eu estou terminando. O escritor de Hebreus diz assim, Hebreus 5:12, pois, com efeito, a equipe de louvor quiser ir subindo aqui, pode. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade
de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Olha só o que o escritor de Hebreus está falando. Que era para a gente ser mestre, a gente não, está falando para aquele povo. Mestres na palavra, no comportamento, no entendimento, só que eles não cresceram. Eles ficaram como meninos, então eles não podiam suportar alimento sólido, só podiam tomar leitinho. Ele está dizendo o quê? Exatamente isso. Vai tomar leitinho. Em outras palavras, e eu vou terminar aqui. O que o Espírito Santo está nos dizendo? Eu não vou pedir nem para você se levantar, fique sentado e preste atenção. Em outras palavras, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você assim: querido amado, querida amada, eu esperava que com o passar do tempo, você saísse dos 50 quilos e fosse para os 60, e crescesse mais um pouquinho para os 70, para os 80, e gradualmente se fortalecesse espiritualmente. Mas você não cresceu, então, nós vamos ter que começar tudo de novo. Vamos voltar lá atrás, e vamos começar dos 10 quilos de novo. Vamos voltar para o fim da fila e vamos começar tudo de novo. Eu vou recomeçar com você. Porque alguém falou mal de você e você retrucou. Porque você pagou o mal com o mal. Porque você se tornou um fofoqueiro, fala demais. Fala o que não tem certeza, fala o que não sabe e fala pelas costas. Tem que começar tudo de novo. Você não é um ruiz maduro. Você é um bebezinho que está gritando. Você pagou o mal com o mal. Você se defendeu ao invés de colocar no altar e deixar que eu defendesse você. Você deixou de orar por aqueles que te perseguem. Você se ofendeu, recebeu ofensa no seu coração. Você recebeu mágoa, ao invés de guardar o seu coração. Ou seja, o diabo te pegou e te prendeu. Não há muito que tem que ser feito agora. Temos que voltar para os 10 quilos. Vamos começar tudo de novo. O problema é que muitos se perdem, porque não sabem retroceder e recomeçar. E Deus continua dizendo: eu quero te levar a um nível de 60 quilos. E depois passar a 70 quilos. Mas toda vez que você chega aos 50 quilos, você grita, chora, murmura, reclama, critica, fofoca. Você não dá ouvido ao que eu estou falando, você nunca está pronto para servir. Você sabe as necessidades que tem na igreja, você nunca se dispõe para ajudar. Não tem como você crescer. Você é um bebezinho. Eu tenho... Veja só, querido, deixa eu colocar isso. Muitas vezes nós reagimos com pessoas de forma totalmente agressiva. Então é como se o Espírito Santo estivesse falando assim: você reage como se você não me conhecesse. Você reage como se você não tivesse nascido de novo. Você reage como se você fosse uma pessoa não salva. Precisa voltar aos 10 quilos. Precisamos voltar ao começo. Eu tenho cargos para 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 500. Mas eu não posso ir adiante com você, porque você não é maduro o suficiente. Fique em pé comigo. Resumindo tudo que eu falei em 2 palavras. Em 2 frases. Quando o comportamento ofensivo vier contra você, se alegre. Faça festa. Solta foguete. Porque Deus quer, primeiro, te abençoar. Segundo, te fazer crescer. Porque Deus quer, primeiro, te abençoar. Segundo, te fazer crescer. Eu disse, desde quando nós ensinamos sobre honra, que estamos ensinando princípios que a igreja tem esquecido, que a igreja tem perdido. Não receba ofensa. A ofensa é a isca do diabo para te prender e destruir a sua vida. Feche os teus olhos e adore a Deus por um instante. E depois o pastor Hamilton vai estar orando por nós.